Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 11 de julho. É o dia de São Bento, um dos meus santos de devoção. Sempre gosto de começar os momentos no qual eu vou rezar com a oração de São Bento. Faremos, no final, a oração de São Bento. Vamos partilhar então um pouco a história de São Bento? São Bento é um dos santos que mais influencia e que mais teve influência para a construção do Ocidente. Não é à toa que ele é chamado de patriarca dos monges do Ocidente e padroeiro da Europa. Quem foi São Bento? São Bento nasceu no ano de 480, em Núrcia, na Itália. Fortemente inclinado desde cedo à oração e por ser de família nobre, pode se dedicar ao estudo ainda jovem. Estudou artes liberais em Roma até o dia em que, influenciado por Romano, um eremita, resolve se retirar para uma gruta no Monte Subíaco para se dedicar exclusivamente à oração e à contemplação. Tinha somente 20 anos. Passou 3 anos isolado, até que, tendo descoberto seu isolamento, bem como sua sabedoria e santidade, várias pessoas passaram a buscá-lo para pedir conselhos e orações. Sua fama de santidade foi se estendendo tão rapidamente que, perto dali, um convento de monges que ficara sem superior se dirigiu a São Bento para que este regesse o convento na cidade de Vicóvaro, e ele aceitou após muita insistência dos monges. Porém, a vida que aqueles monges levavam em nada condizia com o ideal de São Bento, o que gerou inimizade, a tal ponto de tentarem envenená-lo. Ao levarem para ele uma taça de vinho envenenado, este o abençoou, como fazia de costume, o que fez com que a taça se rompesse em sua mão. E imediatamente São Bento se levantou e disse: Deus tenha compaixão de vós, irmãos. Não vos disse eu previamente que não harmonizavam os vossos e os meus costumes? Dito isso, retornou o seu isolamento em Subíaco. Com o tempo, São Bento amadurece a ideia de fundar mosteiros que levariam a vida exemplar que tinha como ideal. Aos 40 anos, ele sai da gruta em que residia para fundar, no sul de Roma, aquele que seria o referencial de mosteiros para todo o Ocidente, Mosteiro de Monte Cassino. Ali ele começou a moldar a diretriz de vida monástica que pauta a vocação dos monges até hoje. A única mudança necessária, entendida por São Bento, é que a vida do monge deve ser comunitária, e não mais solitária numa gruta, tendo diante de si a direção de um abade. Como o santo homem São Bento, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtudes e milagres, foi reunindo muitos naquele lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pôde assim construir, com a ajuda de Jesus Cristo, Senhor Onipotente, 12 mosteiros, em cada um dos quais colocou 12 monges, sob um abade instituído. Muitos eram as famílias romanas que enviavam seus filhos para serem educados pelos monges. Logo no início já surgiram homens santos, a exemplo de São Bento, como São Mário e São Plácido, dentre muitos outros que, entendendo o espírito monacal, foram grande auxílio para que a regra de São Bento logo criasse forma e solidez. São Bento tinha uma irmã, Santa Escolástica, a responsável por liderar o ramo feminino da doutrina beneditina, que também se reuniu em mosteiros femininos para seguir a regra de São Bento. Desde jovem, a santa já havia consagrado sua vida a Deus através de um voto de castidade, porém, sem saber onde servir na igreja. Foi quando seu irmão fundou a Ordem dos Beneditinos, sendo o primeiro mosteiro cristão do Ocidente,
que Santa Escolástica entendeu o seu chamado e fundou o ramo feminino da ordem beneditina, chamado também de escolásticas. São Bento e Santa Escolástica tinham uma relação de profunda e santa amizade. Os mosteiros femininos e masculinos ficavam geralmente próximos uns dos outros, mas, mesmo assim, os irmãos só se viam uma vez por ano, por causa da escolha de vida mortificada de ambos. Num desses encontros anuais, os santos passaram um dia falando das coisas do reino de Deus, a tal ponto que Santa Escolástica implorou a seu irmão que permanecessem em diálogo até o amanhecer. A recusa a esse pedido, pois jamais o monge dormia fora do mosteiro, Santa Escolástica pôs-se a rezar até que, repentinamente, uma tempestade passou a cair numa noite que era impossível que isso ocorresse. Permaneceram, pois, em colóquio durante toda a noite. Pela manhã, se dirigiram aos seus mosteiros. 3 dias depois desse encontro, no dia 10 de fevereiro de 547, faleceu Santa Escolástica. São Bento, neste momento, viu o espírito de Santa Escolástica subir ao céu em forma de pomba para entrar no paraíso. Dentre muitas obras magníficas e milagrosas de São Bento, sem dúvida, a forma como ele combatiu o demônio na vida espiritual é o que ganha mais destaque. Certa vez, o espírito maligno entrou em um de seus monges, prostrando-o por terra e o atormentando ferozmente. Quando o homem de Deus, São Bento, de volta à oração, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas e com isso logo expulsou o espírito mau, que não ousou voltar a agredir o velho. Depois de sepultar Santa Escolástica no túmulo que havia preparado para si, apenas 40 dias após o falecimento de sua irmã, São Bento entrega sua alma a Deus, no mosteiro que fundou por primeiro. O santo faleceu de pé, na capela, com as mãos elevadas ao céu. Com a sua morte, sua fama e vida de santidade, bem como a de sua irmã, mais e mais se difundiram em todo o Ocidente. A partir da regra de São Bento, muitas ordens e almas se inspiraram no lema criado por São Bento: Ora et labora, oração e trabalho. Tão logo após a sua morte, os mosteiros beneditinos tornaram-se, sobretudo na Idade Média, importantes centros de referência, tendo saído deles inúmeros santos, papas e ícones para a Igreja. São Bento é, por sua influência, considerado o patriarca dos monges do Ocidente e o padroeiro da Europa. Foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é celebrada no dia 11 de julho. A cruz de São Bento tem sua origem no próprio santo. As primeiras medalhas que eram feitas no Monte Cassino possuíam a cruz como principal símbolo, pois foi por ela que São Bento evitou inúmeros perigos, sendo um poderoso sinal contra o mal e contra a morte. A medalha de São Bento, por sua vez, foi sofrendo variações com o passar dos séculos, mas pode ser considerada como um dos maiores símbolos de São Bento, pois carrega em si, além da cruz de São Bento, toda uma simbologia essencial para a espiritualidade beneditina. Nas medalhas mais antigas se encontra a figura do santo desenhada com a frase que diz que na hora de nossa morte nos proteja a tua presença. Atualmente, é comum lermos junto da imagem de São Bento a seguinte frase: Cruz Santa do Pai Bento, ou ainda somente São Bento. No verso da medalha, vemos a figura da cruz de São Bento com as seguintes inscrições: A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Para trás, Satanás, nunca seduzas minha alma, são coisas más que brindas, bebas do mesmo veneno. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha como um instrumento de devoção e fé, fazendo com que ficasse claro que tal medalha não é e não pode ser usada simplesmente como um amuleto supersticioso.
A oração de São Bento, inspirada na medalha da cruz, é uma poderosíssima arma contra o diabo, nas horas de dificuldade e de perigos, podendo ser rezada diariamente por todos os fiéis. E agora eu convido vocês. Inclusive, olha só, eu carrego na minha mão a medalha de São Bento. Está aqui a medalha de São Bento. Vamos rezar juntos a oração de São Bento? A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmos o teu veneno. Amém. Vamos nos consagrar à nossa Mãe Santíssima. Mas antes, vamos falar outros santos do dia de hoje. Outros santos desse dia 11 de julho são Idulfo de Treveri, Santa Olga, Santo Olivério, São Pio I e São Sabino. Antes da consagração a São Bento, ou melhor, da consagração a Nossa Senhora, vamos ouvir uma breve canção. A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus, nosso clamor eleva-se aos céus. Não desprezeis nossas súplicas em necessidade, ó Virgem gloriosa, dá-nos tua bondade. Santa Mãe de Deus, ouve nosso clamor, em cada coração acende o teu amor. Quando as trevas da vida nos envolverem, seja a tua luz a nos proteger e guiar em momentos de angústia e de aflição. Virgem bendita, estende tua mão, livrai-nos sempre de todos os perigos. Com teu amor, afasta nossos inimigos. Em tua presença encontramos paz e fé, ó Mãe querida. Teu amor nos reveste. Quando o caminho parecer sem saída, teu abraço nos fortalece na vida. Teu amor nos reveste. Quando o caminho parecer sem saída. E vamos agora nos consagrar a nossa Mãe. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.